Bom dia a todos. Vamos começar este culto com uma oração. Meu Pai querido, nós queremos te glorificar e te adorar, Senhor. Que o Senhor está aqui no meio de nós. O Senhor, ó Pai, tem nos amado desde a eternidade. E o Senhor, ó Pai, é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, Pai, que nos resgatou, Senhor, quando estávamos perdidos lá no pecado, Senhor. E quando nenhuma pessoa, ninguém outra iria dar atenção para a gente, o Senhor, Pai, olhou para a gente e nos puxou, Senhor, e nos resgatou. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui, Pai, na Tua casa. Peço que o Senhor possa abençoar aqueles que não puderam vir fisicamente, aqueles, ó Pai, que estão com algum problema em suas lares, que também o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada. Peço que o Senhor possa também, ó Pai, abençoar cada lugar onde há pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus. Que a Tua graça possa alcançar cada grupo, Pai. E que a Tua palavra possa realmente, Pai, santificar o Teu povo. E o Senhor possa, Pai, se alegrar conosco. Pedimos a Tua bênção sobre este culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar de pé? Poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar,
a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Obrigado, Cid. Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Próxima música. Nenhuma condenação há para quem já está no Senhor Jesus. Amém? Opa. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão,
investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Tua graça me basta agora, né? Vamos trazer os seus dízimos e ofertas ao Senhor? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Começo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti,
escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Minha vida eu rendo a ti, aos pés da cruz, onde eu estou, tudo que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, aqui estou rendido a ti. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, aqui estou rendido a ti. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, aqui estou rendido a ti. Oh, eu sou teu e tu és meu.
estou rendido a ti. Oh, eu sou teu e tu és meu. Aqui estou rendido a ti. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, aqui estou rendido a ti. Senhor amado, nós estamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, novamente falando, Senhor, proclamando, Pai, que nós pertencemos a Ti, Senhor, e não há outro Deus, ó Pai, que possa nos salvar, que possa, Pai, nos guardar, Senhor, e nos dar, Senhor, Teu amor, Pai. E nós queremos realmente, Pai, confessar que somos Teu, somente Teu, Senhor. Entregamos nossas vidas, ó Pai, tudo que temos, tudo que somos, novamente, Senhor, entregamos nas Tuas mãos. Faça de nós, ó Pai, como vaso, Pai, novo. Modela-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade. E usa-nos, ó Pai, para a Tua glória, Pai. Não para a nossa glória, para a Tua glória somente, Pai. Peço, Pai, que o Senhor possa falar conosco, Pai, através da Tua palavra. Fala, Senhor, com cada coração aqui. Quebra as barreiras, ó Pai, do ouvido, da mente e do coração agora. E coloca, Pai, as Tuas verdades em nós, escritos, ó Pai, com Teu dedo, ó Pai, em nosso coração. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa falar com a gente hoje. E possa, Senhor, como uma espada de 2 gumes, afiada, Senhor, cortar, Senhor, os laços com o pecado. Cortar a raiz, ó Pai, de amargura. Que o Senhor, Pai, esteja aqui, Senhor, trabalhando em nossas vidas. Pois tudo que temos e somos, ó Pai, é Teu. Te louvamos por tudo e te adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pastor Jorge, por favor. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias hoje em Mateus capítulo 28. Vou fazer a leitura do versículo 16 até o final. Acompanhe comigo essa leitura e também essa parte do texto bíblico que é bastante conhecido por toda a igreja, em todos os lugares. Mas é uma coisa que foi esquecida, tá? É uma palavra que foi esquecida e nós, de alguma forma, nós estamos tentando retomar o caminho do discipulado. E ele fala assim: então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram para um monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, que essa palavra chegue ao nosso coração, Pai, e nos leve a esse ensino claro, que possa levar-nos não somente a guardar, mas a obedecer a Tua palavra, Pai. Senhor, agradecemos, porque essa palavra, ela é sempre viva, ela sempre nos desperta, Pai, para aquilo que nós deixamos para trás há muito tempo, e que na prática nós não temos sido seus discípulos, ó Pai. Nós queremos dessa forma nos colocar diante de Ti novamente, ser despertados, ó Pai, novamente para, não só pela Tua palavra, mas para aquilo que um dia foi vivo em nós. Pai, essa experiência da conversão, essa experiência de queremos falar de Cristo para as outras pessoas, essa experiência de queremos viver cada dia seguindo os Teus passos. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo nos desperta novamente. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, fazendo uma recordação daquilo que nós falamos na semana passada, nós começamos com o texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, eu vou partir desse início, só uma introdução, tá? E 4 versículos 3 a 5, em 2 Timóteo, quando Paulo estava novamente na prisão, agora não mais em casa alugada, agora num calabouço frio, tá? E ele escreve de lá ao seu discípulo Timóteo, tá? E dá essas recomendações. E ele já está ali na segunda fase. A primeira fase ele ficou preso, mas ele podia ficar numa casa alugada. Ele foi solto, mas depois Nero novamente falou para prender Paulo. E ali então, quando ele está escrevendo a carta a 2 Timóteo, ele está num calabouço frio, não mais numa casa alugada. Tá? Não tinha mais as regalias, não tinha nada daquilo. Tem uma outra fase da vida de Paulo, quando ele está praticamente no final da vida dele. Tá? E ele escreve assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios deuses. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Tá? Então, novamente, Paulo ele fala aqui sobre a questão da sã doutrina. Tá? O discipulado como missão, tá? Ela tem na sua base o ensino da palavra. Tá? E essa sã doutrina é o ensino correto, tá? Em harmonia com o ensino dos apóstolos. É isso que Paulo está falando. Timóteo, você ouviu de mim os ensinos da palavra de Deus. Você foi meu discípulo. Segue essa mensagem. Não se distancia dessa mensagem. Tá? Então, os discípulos, tanto Timóteo como Tito, foram ensinados por Paulo na sã doutrina. Tá? Na mensagem correta. Algumas traduções de vocês, em vez de aparecer a sã doutrina, vai aparecer a mensagem correta, ok? Então, essa doutrina que é ensinada é sã porque ela edifica a fé, mas também porque protege contra a influência dos falsos ensinos, dos falsos mestres. E é isso que nós estamos cercados hoje em dia. Se nós distanciarmos da sã doutrina, o que vai acontecer é que nós vamos começar a dar ouvidos, sentir coceiras e começar a seguir os falsos mestres, que não seguem a sã doutrina, mas fazem a sua doutrina própria e começam a ensinar dentro da igreja. É isso que fala aqui. Para realmente sermos discípulos mesmo, nós temos que seguir a sã doutrina. E qual que é essa sã doutrina que
o apóstolo Paulo ele está ensinando aqui. Tá? Então, o que está acontecendo nos nossos dias é que está havendo ruptura. Tá? Então, dentro da própria história da igreja, por exemplo, tá? Muitas igrejas buscam um avivamento. Tá? Muitas igrejas estão buscando avivamento por longo dos anos, então nós vemos isso. Eu queria só acrescentar uma coisa aqui nessa palavra, tá? Nessa palavra correta. O que é avivar? O que é avivar? O que é avivamento quando nós pedimos avivamento? Por exemplo, avivamento, na palavra original, significa despertamento. A palavra avivamento, na palavra original, significa despertar. Tá? Despertar é o quê? Aquele que um dia foi vivo. Aquele que um dia que você viveu. Por exemplo, quando você se converte, você tem aquele ímpeto de querer falar para as pessoas, querer falar da sua nova vida em Cristo. Tá? De pregar para as pessoas, de apresentar Cristo às pessoas. Quanto tempo atrás que você fazia isso? Você perdeu o primeiro amor? Você perdeu aquilo? Naquele tempo que você queria estudar a palavra de Deus, que você queria engolir a palavra de Deus cada dia, queria assinar, tinha aquela fome de estudar a palavra de Deus, talvez não entendesse claramente a palavra de Deus, mas você tinha fome de estudar a palavra de Deus. Você tinha fome de cada dia sair da sua casa e falar de Cristo. Cadê esse ímpeto? Onde foi? O que aconteceu? Aí sim, é um avivamento. Quando a gente pede um avivamento, despertar daquilo que se viveu. Mas não se pede avivamento por uma coisa que você não viveu. É isso que fala dos avivamentos. E os avivamentos, na história da igreja brasileira, vêm sendo acompanhados, tá? Por momentos da história de avivamentos. Tá? E os principais avivamentos foram despertar da palavra de Deus novamente no coração daquelas pessoas para voltarem à palavra de Deus, à sã doutrina. É a reforma protestante, a 95 teses de Lutero, para voltar à palavra, porque a igreja naquela época estava se distanciando da palavra de Deus. Tá? Estava se distanciando. Então é isso que está acontecendo na história e precisamos entender claramente, porque senão estamos buscando uma coisa, mas que não é uma realidade na nossa vida. Será que queremos buscar o despertamento mesmo? Aquela sede de conhecer mais a fundo a palavra de Deus, aquela sede de pregar a palavra, pregar o evangelho. Você quer isso mesmo na sua vida? A igreja quer buscar isso mesmo? Então esse é o despertamento que está acontecendo, que deve acontecer dentro da igreja, esse despertamento para aquilo que um dia se viveu. Tá? Então isso é o avivamento. Tá? Então nós vemos que uma das coisas que aconteceu, tá? Essa busca pelo avivamento, tão discutida e pregado em todos os ambientes da igreja, nos nossos dias, tem se dado num processo diferente hoje na história. Vamos entender um pouquinho. Tá? Então, o que acontece nos nossos dias, marcado principalmente, é a expressão dos jovens hoje. Tá? Houve uma grande despertamento espiritual nos jovens. Os jovens hoje estão se destacando, hoje estão realmente ali, trabalhando na igreja, tendo realmente a maioria das conversões, 80% das conversões é em jovens, de 13 a 25 anos. 80% das conversões acontecem nessa idade, dos 13. Há um despertamento espiritual aí entre os jovens, Tá? Então, só que, como Paulo, ele falou assim, virá o tempo que não suportarão mais a sã doutrina. O que está acontecendo na situação espiritual, da espiritualidade atual, principalmente entre os jovens, o que está acontecendo? E tem outros também, tem outros despertamentos, não só dos jovens, mas eu quero falar dos jovens porque está alavancando a igreja, está despertando a igreja. Tá? Então, as coisas que estão acontecendo na igreja brasileira
tá? Por exemplo, virtudes. As virtudes desse movimento de espiritualidade entre os jovens. Consumo de material evangélico nunca foi tão grande em toda a história. Tá? A leitura de livros, a leitura de que material evangélico nunca foi tão grande dentro da história. Tá? Os jovens querem ler. Os jovens têm sede de descobrir coisas novas da leitura. Tá? Segundo, então eu falei, segundo, 80% das decisões são de jovens de 13 a 25 anos. Não é? E o jovem tem encontrado na igreja um ambiente de expressão da sua espiritualidade. Ok? Segundo, os fracassos. Os fracassos desse movimento de espiritualidade é a espiritualidade consumista, fast food, tá? Que é as coisas rápidas, que é as coisas novas e as coisas rápidas, né? Quantidades e o hedonismo, quer dizer, dedicação ao prazer como estilo de vida, tá? Aquilo que me traz um êxtase, aquilo que me traz momentos de adoração, momentos de eu tenho de êxtase diante de Deus, sentir aqueles sentimentos de êxtase que eu tenho diante de Deus, dedicação ao prazer. Tá? Segundo, a música como sinônimo de adoração e como fim em si mesmo. Tá, ok? E terceiro, a desconexão entre o que se sabe e o que se vive. Por quê? Porque não se aprofundam na palavra de Deus. Não se aprofundam no estudo e no conhecimento da palavra de Deus. Isso faz com que acontece, por exemplo, as escolas bíblicas dominicais acabaram. A IBD acabou. Na maioria das igrejas. Descobrir alguma igreja que ainda tem escola bíblica dominical é pouco. Porque acabou esse movimento. Tá? Então esse vem o movimento de espiritualidade moderna. É isso aí que está acontecendo nos nossos dias também. Tá? Então, nós vemos também, não é só o movimento dos jovens, mas também as ênfases dos auditórios que se dá, por exemplo, a cura, prosperidade, a batalha espiritual, veio como um movimento muito forte de espiritualidade dentro da igreja. Só que desconectado da palavra de Deus, da sã doutrina. Esse é o perigo. Então Paulo advertiu, vai vir tempos, será tempos, e nós estamos vivendo isso, tá? Que as pessoas que se distanciarão da sã doutrina e vão seguir a mestres falsos. Tá? E é isso que está acontecendo. Então a igreja precisa voltar, assim como Timóteo recebeu essa orientação, voltem à sã doutrina novamente. Os movimentos de avivamento que aconteceram na história foi justamente para voltar à sã doutrina. Voltar à palavra de Deus. Tá? Então, o avivamento se justifica quando nós queremos realmente ser despertados para o viver em Cristo que um dia nós tínhamos e foi deixado para trás. Para o primeiro amor que foi esquecido, foi deixado para trás. Tá? Então, é isso que está acontecendo dentro desse movimento, dentro das nossas igrejas também, ok? Tá? Então, vamos ver algumas coisas agora, entrando nesse texto que nós lemos em Mateus capítulo 28, aqui, tá? Que é o final, é a conclusão, tá? Ok? Deixa eu entrar aqui. Uma das coisas que nós temos falado, né, que é sobre o discipulado como missão, tá? Esse é o nosso tema dos dois últimas mensagens que eu tenho trazido também, e eu quero trazer essa segunda parte, tá, desse texto que é muito conhecido, ok? Aqui cabe uma pergunta, tá? Nós falamos sobre a questão do discipulado, tá? Por que discipular? Por que discipular? É uma pergunta que se faz. Por quê? Porque quais são as igrejas que estão seguindo realmente o caminho do discipulado? Tá? Houve um movimento forte, um tempo atrás, o G12, movimentos de discipulado dentro da igreja, mas que eram com os principais. Mas não o movimento da igreja local do discipulado.
Por que discipular? Qual a ligação entre discipulado e missão que nós temos aqui? Então, nós como falamos da grande comissão, qual que é essa ligação que tem entre discipulado e missão? Então, para tentar responder essas perguntas aqui, nós precisamos considerar o Evangelho de Mateus, ok? E a fim de descobrir como os primeiros cristãos entenderam sua vocação e missão. Nós temos que entender como aqueles discípulos, eles entenderam essa vocação e essa missão. E que hoje nós estamos totalmente separados. Nós deixamos de lado a nossa missão. É uma missão inacabada, ou talvez nem começou essa missão, na verdade, tá? Então, por quê? Porque não teve o entendimento correto, que se distanciou da sã doutrina, desapegou a sã doutrina, e nós começamos a ouvir outros rumores, outros ensinos, que nos levavam a outro tipo de prática, e não a missão, e não ao que Jesus deixou claramente para os seus discípulos, tá? Então, cadê o... Opa. Apenas então, para nós entendermos, o ponto de partida para entendermos essa sã doutrina aqui, tá? Conforme pregada por Cristo, o centro da pregação de Jesus é o Evangelho do Reino. O centro da pregação de Jesus é o Evangelho do Reino. Ao abordarmos o Evangelho do Reino, não falamos apenas da divindade ou da humanidade de Jesus, mas sim do plano de Deus em Cristo, de reconciliar consigo todas as coisas, fazendo uma nova criação. Abram em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 17 a 20, e acompanhem comigo. Olha só o que Paulo fala à igreja de Corinto, aqui no capítulo 5, nos versículos 17 ao 20. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Ok? Então, nós temos essa passagem, Então, é importante nós temos agora uma das coisas que nós temos aqui, tá? Para que seja possível compreender a grande comissão aqui, como Mateus ele escreveu aqui, é necessário olhar para todo o Evangelho de Mateus. Você tem que olhar o contexto, tá? Então, quando você pega um versículo, você tem que pegar o contexto de como aquilo, por que aquilo foi falado. Por que aquilo foi escrito? Isso é importante. E nós muitas vezes pegamos versículos fora de contexto. Nós interpretamos versículos fora de contexto porque nós não pegamos. E quando pegamos a grande comissão, esse que nós lemos agora no início, nós temos que olhar então o contexto. E o contexto é todo o Evangelho de Mateus. Não é só aquele capítulo. E é isso que precisamos dar entendimento aqui. Ok? Porque senão, nós vamos começar a entender de forma errônea, tá? E nós vamos pegar aquilo que é fácil para nós,
tá? Aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais agradável, tá? Então, uma das coisas que fala que o primeiro evangelho, Mateus, conforme está disposto no Novo Testamento, é um texto essencialmente missionário, interessante, de missões. Foi primordialmente por causa da sua missão, da sua visão missionária, tá? Que Mateus ele escreveu o seu evangelho. Não para compor mais uma história da vida de Jesus, mas para oferecer orientação a uma comunidade que estava em crise quanto à maneira como deveria entender a sua vocação e a sua missão. Então, se você pegar o contexto de Mateus 28, você tem que ir no evangelho todo, compreender a vida de Jesus, entender que aquilo foi escrito para uma comunidade em crise quanto à maneira como deveria entender a sua vocação e missão. Porque vão por todo mundo, missões. Ide por todo mundo e pregar, são missões, isso é missão. E nós passamos, quando pegamos somente esse versículo, nós passamos essa missão para os missionários, para aqueles que estão dotados da capacidade, de fazer missões em outros lugares. E nós jogamos essa responsabilidade para os missionários. E é isso que tem sido feito. Mas se você pegar o contexto do Evangelho de Mateus, você vai ver que não é isso. Ele está falando de todos nós, de toda a igreja. Tá? Que essa missão foi dada para toda a igreja e não somente para os missionários. Ok? Então nós temos aqui o Evangelho de Mateus apresenta para nós o caminho para descobrirmos a nossa identidade missionária. Então as crianças aprendem isso, tá? Tem uma musiquinha que fala: posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo, tá? Então as crianças, eu aprendi isso na escola dominical, hein, gente? Eu aprendi isso na escola dominical. Então as crianças aprendem assim e está certo, e está correto, tá? Mas se você fala assim, essa é música para criança, mas coloca isso no nosso contexto, coloca isso para você, tá? Posso ser um missionário, é exatamente isso que está falando aqui, esse é o contexto maior de Mateus é isso, que nós todos somos missionários, tá? Nós todos somos chamados, Então, fazer discípulos de Cristo. Qual que é a nossa tarefa? Fazer discípulos de Cristo, ok? Então, nós temos aqui que Mateus utiliza 3 palavras aqui, 3 palavras, Mateus utiliza 3 para definir a ação missionária do cristão, de fazer discípulos, batizar e ensinar, tá? 3 palavras ele usa aqui: pregar, proclamar e evangelizar. Pregar, proclamar e evangelizar. Então, parece que Mateus está consciente de seus propósitos ao escolher as palavras. O que devemos ensinar? O que devemos ensinar? Ensinar o que Jesus mandou. Anunciar todo o propósito de Deus. Tá? Tudo aquilo, nós cantamos uma aqui, rendido estou, como é que é depois? Não, esqueci a palavra, isso que está me acontecendo, mas ele falava justamente isso, de que nós temos então, quando nós temos esse ensinar todo o propósito de Deus, tá? Que não só ficar achando, eu acho isso, aquele ensino, aquele pastor fala sobre isso, aquele livro fala sobre isso, mas qual o propósito de Deus? Ensinar a sã doutrina, todo o propósito de Deus, ok? Ensinar todas as coisas
ensinar toda a verdade. Não só aquilo que te agrada, não só aquilo que faz bem aos ouvintes. O que as pessoas querem ouvir. Tem coisas que nós temos que pregar e ensinar que não é muito agradável, não. Por quê? Porque a palavra de Deus, a sã doutrina, leva-nos à repreensão também, à disciplina também. Isso nós não queremos ouvir. Tá? E outra que é ensinar a guardar. Tá? Ensinar a guardar, que é não só aguardar, mas a obedecer. Tá? Se aquilo que você aprende não levar à prática, não levar à obediência, então você não aprendeu, você não colocou, realmente não, isso não entrou na sua vida, não entrou no seu coração. Tá? Então a ação missionária dentro de nós acontece dentro desse plano aqui. Ensinar o que Jesus mandou, ensinar todas as coisas e ensinar a guardar. Tá? É isso que nós temos que fazer. E o que se faz é aquilo que nós damos um contorno na palavra de Deus. Por isso que fala assim, que chegará o tempo que as pessoas não vão ter paciência para ouvir estas coisas. Mas você não se desvie da sã doutrina. Tá? E o que nós estamos fazendo hoje é que mesmo no ensino, nas pregações, tá? O que a pessoa quer ouvir? O pregador pergunta, né? Fica se remando. O que as pessoas querem ouvir? Não, o que eu devo pregar? Como eu devo ensinar a sã doutrina? Ok? Então, nós temos aqui que Jesus, ele falou assim que os apóstolos deveriam ensinar aos discípulos, de acordo com Mateus 28, 20. Tá? Submeter-se à vontade de Deus revelada no mistério e no ensino de Jesus. Não há evangelho que possa distanciar-se do Jesus terreno, daquilo que Jesus viveu aqui. Nós distanciamos aquela espiritualidade de Jesus divino, tá? Ok? E do Jesus terreno. Nós distanciamos do seu ministério que Jesus ensinou enquanto estava aqui na terra e quando caminhou com seus discípulos. Nós nos distanciamos, queremos o Jesus divino, queremos a espiritualidade divina, mas não o terreno, aqui, viver aqui. Tá? Então Jesus sempre, quando levava ao Monte da Transfiguração, aos outros lugares de oração, levava aquele êxtase de encontrar com Elias, encontrar com aqueles profetas, e Jesus trazia, ele falou assim, olha, foi um grande momento de espiritualidade, um grande momento da revelação de Deus, mas o que eu tenho para vocês, a obra continua e a sua missão está aqui embaixo. Vamos descer o monte e vamos trabalhar com essas vidas aqui. Tá? E é isso que Jesus fazia. Tá? E é isso que escapou de nós. Tem escapado da nossa missão. Ok? Então, as suas instruções permanecem válidas e autoritativas. Tá? Também para o futuro. É preciso manter a continuidade entre o Jesus terreno e o Cristo exaltado. Tá? É isso que nós queremos trazer. O discipulado traz aqueles que se converteram para a terra, para a missão que Jesus deixou para eles. Ok. Então Jesus falou da tarefa de fazer discípulos, tá? Então, nós temos que, isso aqui é quase uma exclusividade de Mateus, tá? Ok? Uma exclusividade de Mateus, ele colocar esse versículo. Então, no grego está fazendo fazer discípulos. É isso o termo que ele usa aqui em Mateus 28, 20. E o grego utilizado só aparece 4 vezes no Novo Testamento, esse fazer discípulos, sendo 3 vezes em Mateus e 1 vez em Atos.
Olha só que interessante, tá? Então, nós temos que o termo discípulos, por exemplo, é comum nos evangelhos e em Atos. Dentre os evangelhos, né, é Mateus quem mais utiliza a palavra discípulos. Ele utiliza 72 vezes. E a palavra discípulos é usada 46 vezes em Marcos, 37 vezes em Lucas e 28 vezes em Atos. A palavra discípulos. Discípulo é a definição, discípulo é a definição do próprio, daquilo que lá em Antioquia eles chamaram de cristão, discípulo, pequenos cristos. Não sei se vocês lembram disso. Discípulo, tá? E a palavra que fala dessa definição aqui, cristão, é a mesma coisa, gente. Se você pegar no original, discípulo e cristão tem o mesmo significado. Então, ali em Atos capítulo 11, eles foram chamados pela primeira vez de cristão. Cristão é discípulo, pequeno Cristo. Tá? Como eu havia falado para vocês. Então, vamos ver aqui um pouco da grande comissão. Vamos entender um pouco essa história da grande comissão, que já ouvimos tantas vezes, e eu já preguei já umas 2 ou 3 vezes sobre a grande comissão. Tá? Então, tem uma história aqui que foi contada, interessante, eu vou contar com uma história, talvez as pessoas gostem e entendam mais essas histórias. Quando Cristo terminou a sua obra e chegou ao céu, os anjos os receberam com exultação, com alegria, os anjos os receberam. E o anjo perguntou para Jesus: Senhor, o Senhor consumiu toda a obra da redenção, mas quem vai contar essas boas novas para o mundo inteiro? Aí Jesus respondeu: eu deixei 12 homens preparados para essa tarefa. E o anjo falou assim: mas Senhor, e se eles falharem? Jesus respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro método. Já ouviu essa história? O tempo de agir é agora. Quando os 4 evangelistas deram ênfase à grande comissão, então Lucas repete lá no livro de Atos também. As últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes e urgentes. Essas foram as últimas palavras de Cristo. E lá em João 4,35 ele falava assim: os campos já estão brancos para a ceifa, o tempo é agora. Vocês já ouviram isso aí? A gente ouve muito sobre missões. Esse versículo é muito usado em missões, para quem vai. Mas então você envia um missionário para os outros países, para outros povos, mas aqui, enquanto igreja, essa missão que foi inacabada, os campos estão brancos, os campos estão, realmente estão precisando realmente da colheita, essa missão precisa ser cumprida agora, e nós deixamos essa tarefa para trás, para aqueles que são especialistas, aqueles que têm o dom e capacitação, e esquecemos. Tá? Então, a grande comissão envolve toda a igreja. Deixa bem claro isso, envolve toda a igreja. Tá? O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. Esse é o propósito de Deus. É o evangelho para toda a igreja, para todo mundo e toda criatura. Você foi alistado para fazer dessa maior missão de resgate do mundo. Você foi alistado para fazer parte dessa missão do maior resgate do mundo. Não é o terremoto, não são as tragédias que estão acontecendo em todo o mundo, tá? Os acidentes naturais que estão acontecendo, nós vemos as consequências do efeito do calor que tem causado, né? Tá?
Estados Unidos, na China, em vários outros lugares, matando pessoas, né? Esse não é o maior evento. Esse não é, tá? O maior acidente cósmico é a queda. É a queda. E nós desprendemos a nossa atenção para os acidentes naturais, ok. Deus falou para você cuidar da criação. Mas você se esqueceu do maior acidente que está acontecendo em todo o mundo. A queda. As pessoas estão indo, vamos dizer assim, naquele linguajar bem clássico, estão indo para o inferno, não conhecem a Cristo. E nós não estamos pregando a palavra de Deus para eles. O que está acontecendo? A missão não é minha. Eu não estou engajado nessa missão. Mas aí os amigos estão se perdendo, os parentes estão se perdendo, nossos pais estão se perdendo, porque não conhecem a Cristo. Porque não foi pregado o Evangelho para eles. Todos os verbos aqui da grande comissão estão no gerúndio, isso é, fazer discípulos é uma ordem, tá? Ide, indo, façam discípulos, indo, tá? Então nós vemos aqui que fazer discípulos é uma ordem, não é assim, não é para mim. Fazer discípulos é uma ordem para toda a igreja, para todo aquele que se converteu em Cristo Jesus, para todo aquele que entregou sua vida. Eis-me aqui, Senhor, aqui estou. Faz de mim o teu querer, lembrei. Faz de mim o teu querer. O que Cristo quer de nós? Que vocês façam discípulos. Jesus não falou para você fazer convertidos, para você fazer adeptos que gostam de você. Fazer fãs, né? Jesus não mandou fazer admiradores. Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas, abandonando as pessoas pelo caminho. Você traz uma pessoa para Cristo, ou convida ele para vir na igreja e deixa lá. E vai trazer outro, vai tentar buscar outro. Você não trabalha na vida dele. Por quê? Você não entendeu que fazer discípulos é acompanhar os novos convertidos. É acompanhar essas vidas, é ensinar a elas a sã doutrina. E elas não sabem. Se alguém não ensinar, se alguém não discipular, elas não sabem. Vocês acham que vai vir no culto, ouvir uma mensagem, vai entender? Não vai. Tem muitas dúvidas e a gente não está trabalhando com elas. Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher a igreja de pessoas. Ele quer convertidos maduros, que levem à maturidade. E a maturidade só vem pelo discipulado. Um discípulo é um seguidor. Isso implica fazer do reino de Deus o seu maior tesouro. Renunciar tudo por amor a Jesus. Isso significa guardar as palavras de Jesus. Hoje nós temos muita adesão à igreja, mas pouca conversão. Temos grandes ajuntamentos e pouco quebrantamento. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus e vazias de pessoas cheias de Deus. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos, mas não a Deus. São religiosos, mas não discípulos de Cristo. E Jesus falou assim:
o alcance dessa grande comissão, fazer discípulos de todas as nações. A palavra nações é etnia. Onde houver um povo com a sua língua, cultura, raça, etnia, ali o evangelho deve chegar. E essa semana aconteceu um acidente dos missionários da Jocum, tá? 3 deles vieram a óbito, a falecer, mas eles estavam indo para Porto Velho, é isso, né? De Campo Grande para Porto Velho, houve um acidente, tá? E 3 deles morreram. O que eles foram fazer? Qual a missão deles? Tá? Para aquele povo indígena, eles foram lá para trabalhar com a tradução, levar a Bíblia que é traduzido para aquelas pessoas. Trabalhar nessa tradução com essa etnia, com esse povo indígena em Porto Velho. Tá? Então, falei assim, ainda sim, onde houver uma etnia, onde houver um povo que ainda não tem a palavra de Deus, então ali deve ser levado a palavra de Deus, traduzido a Bíblia, ensinado a Bíblia. Tá? E é isso que está faltando dentro de nós. Nós queremos receber as bênçãos, mas não queremos ensinar. Não queremos gastar tempo com a pessoa. Tá? E é isso que Jesus falou. Buscamos por avivamentos, mas você quer o avivamento para ser despertado do quê? Isso é a pergunta que nós temos que fazer. Então, Deus comprou em todos os lugares, em todas as nações, comprou com seu sangue aqueles que devem ser chamados e discipulados. O coração de Deus pulsa pelo mundo todo. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, em Gênesis capítulo 12. Em Apocalipse 5:9 diz que Deus comprou com seu sangue o seu filho, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A leitura errada que fazemos de Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não é primeiro aqui, e depois lá. Tanto quanto aqui e lá, tá? Ou seja, simultâneo, todas as coisas devem estar acontecendo. Mas se nem aqui nós estamos fazendo a missão, nós estamos fazendo discípulos, né? Onde deve começar o despertamento dentro do nosso coração? Você quer ser despertado mesmo? Qual que é a vontade de Deus? O querer de Deus é que você seja discípulo. É que você seja discípulo. Tá? Então, nós temos esses ensinos aqui, e é uma coisa muito interessante, né, que fala naquilo que fala da grande comissão. Ok? Então, o ensino do discipulado está ligado com o ensino de Jesus, está conectado com o ensino de Jesus. O discípulo de Jesus ensina outras pessoas a obedecer às ordenanças de Jesus. O conteúdo do discipulado é o evangelho do reino de Deus. Tá? É o evangelho do reino de Deus, como nós pregamos da outra vez. O que é o evangelho do reino? Lá em Marcos capítulo 4, nós lemos falando assim, depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E o evangelho do reino era central na pregação de Jesus. Os apóstolos de Jesus Cristo, eles tinham consciência de que estavam por intermédio do Espírito Santo dando continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Interessante, Jesus começou a fazer e ensinar. Se ali em Atos está escrito aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar, mas quem que vai dar continuidade a esse ensino?
Quem que vai dar continuidade a essa missão que Jesus deixou? Aquilo que falava os 12 apóstolos, ele comissionou, mas então nós vemos que aqui Jesus então, ele diz, os discípulos chegaram um dia e falaram assim, Jesus chegou e revelou, olha, eu vou ter que ser morto, eu vou ser traído, eu vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Senhor, o Senhor está falando que que o Senhor vai embora, que o Senhor não vai mais estar aqui, mas quem é que vai pregar do jeito que o Senhor prega? Quem é que vai curar os enfermos? Quem é que vai batizar? Quem é que vai fazer tudo isso que o Senhor fazia? Aí Jesus falou assim, vocês. Por isso que o método de Jesus é fazer discípulos. Tá? O método de Jesus é fazer discípulos. Então, nós temos que o reino de Deus é a sua realeza como rei, seu governo, a sua autoridade. O reino não é uma região, um domínio nem um povo, mas é o reinado de Deus. E ele fala também, tá? Que Jesus disse que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança. O que é recebido? A igreja? O céu? Não. O governo de Deus é recebido. A pessoa, a fim de entrar no futuro domínio do reino, tem de se entregar aqui e agora em ter total confiança ao governo de Deus. O reinado de Deus traz como consequência o discipulado. Faz parte do reinado de Deus aquilo que se coloca sobre o aprendizado de Jesus. Ou seja, nós não apenas fomos salvos, mas estamos sendo salvos. O processo está continuando entre nós. Terminando essa parte, eu queria dizer que não haverá missão bem-sucedida enquanto a mensagem que nós tiramos da palavra de Deus não for o evangelho do reino. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está ao alcance das suas mãos. Tá? Conforme pregado por Jesus e pelos apóstolos. Essa foi a mensagem principal de Jesus, o reino de Deus. A consequência de se pregar o reino de Deus é que pregamos nosso compromisso, submissão e a realidade da vida eterna aqui e agora. O inverso, o evangelho da salvação e da vida depois da morte, só poderá gerar falta de compromisso e falta de interesse, uma vez que extrai da cruz aquilo que se quer. Infelizmente, essa é a mensagem que tem se pregado. Tá? A vida eterna depois da morte. Como se fosse o todo. E se esquece da missão principal que Jesus deixou para cada um de nós. Não basta sermos pregadores da justificação e nos esquecermos da santificação e da esperança. Santificação é vida no reino hoje, que se dá pelo discipulado. Não há graça maior que essa. A vida no reino é vida que está sendo formada através do ensino, da repreensão, da alegria e do amor. Tá? Por isso que nós estamos já falando bastante a respeito do discipulado. Eu tenho esse livro, né, tá, chamado o Manual do Discipulado. Eu gostaria que todos vocês pegassem um livro e começassem a estudar esse livro em casa. Esse livro tem que ser preenchido. Você tem que escrever os versículos bíblicos. Talvez você nunca mais fez isso, né? E esse livro é de propósito. Assim, se você quer realmente aprender a sã doutrina, você tem que pegar esses versículos, transcrever esses versículos também, tá? E começar a guardar as coisas que Jesus ensinou, tá? No princípio do discipulado. Então, esse livro está aqui. Aqueles que não pegaram o livro, eu queria que vocês levassem esses livros também, tá? E começassem a estudar, porque nós vamos começar grupos pequenos, através desses livros também. Tá?
Mas primeiro eu gostaria que vocês fizessem as primeiras, começassem a estudar esse livro, tá ok? Diariamente agora, porque tem uma tarefa a fazer, tá? Não tente fazer correndo, mas aprenda os princípios do que é o discípulo, que é seguir a Jesus, tá? E nós vamos, através desse estudo, começar a fazer grupos de discipulado, ok? Ensinar a sã doutrina. Ensinar a colocar em prática a sã doutrina. Ensinar a obedecer a sã doutrina. Ok? Então, é um retorno, na verdade, à palavra de Deus. É um meio, tá? Somente um meio, mas que você pode usar para cada um de vocês. Vamos levantar, vamos receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, no dia de hoje, durante essa semana e também para todo o sempre. Amém e amém.